O nosso orador de hoje é o Dr. Zalmino Zimmermann. Para aqueles que não o conhecem, e deve ser uma minoria nessa Assembleia, ele é o presidente da Associação dos Magistrados Espíritas do Brasil. Um trabalhador espírita de longa data. E vocês vão sentir na sua palavra o quanto ele cultiva esta nossa doutrina que nos traz tanta felicidade e alegria. Com a palavra, o Dr. Zimmermann. Senhoras e senhores, meus caros irmãos, que Jesus nos abençoe. Nós queremos também saudar os espíritos que aqui estão presentes, que nos antecederam na volta à espiritualidade, cumprimentando-os também, agradecendo sua presença. Nossas primeiras palavras são de emoção ao registrar na presidência dos nossos trabalhos, nada menos, nada mais do que o Dr. Giovanir, companheiro a quem a doutrina espírita, o movimento espírita brasileiro, tanto deve, e um dos incentivadores, nós poderemos dizer o grande incentivador, para que surgisse a Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas no Brasil. Hoje estamos já arrumando aos 700 ministros, desembargadores, juízes federais, estaduais e militares. E tudo começou com palavras de incentivo e de impulso que o Dr. Giovanni nos propiciou no momento em que tomávamos uma decisão crucial para nós e sem sabermos para o movimento espírita brasileiro. De qualquer maneira, nós queremos deixar desde logo claro que aqui não há mestres, todos somos aprendizes, e quando nós estamos aqui conversando é para motivá-los a quando vier o tempo das perguntas, eu também poder aprender com alguma coisa com vocês. Então aqui estamos todos trocando ideias, não é? Porque ninguém é doutor em espiritismo, nós sabemos muito pouco em matéria de doutrina espírita, na verdade, né? Até é risível quando alguém se apresenta como douto em doutrina espírita, porque os espíritos, por misericórdia, apenas levantaram uma pontinha da toalha para nos mostrar, e isso já é suficiente para atravessarmos o milênio. E com essa pontinha nós estamos lutando e tal, porque o nosso objeto principal, nosso objetivo principal, nós sabemos, né? É evoluir. Evoluir como? Controlar as emoções. Este é o nosso grande desafio. Passaremos muitas encarnações buscando o nosso equilíbrio emocional. E a doutrina espírita nos dá subsídios para que possamos justamente encontrar explicações, reforço, para que tenhamos dentro de nós o poder de controlar as nossas emoções. Sério isto, não é? Muito sério. Nós vamos começar então examinando um conceito, uma ideia do que seja o espiritismo hoje, depois de 150 anos de codificação e desta obra magistral construída complementarmente pelos espíritos, através da mediunidade de Chico e outros médiuns, e de autores encarnados também, que com suas intuições vieram de alguma maneira acrescentar e interpretar e nos trazer alguma coisa a mais. Então hoje nós podemos dizer assim, que, passando para o outro, que nós hoje poderíamos entender o espiritismo como isso aí, um sistema de conhecimentos que revela a natureza espiritual do ser humano, a sua realidade interexistencial e o processo de sua evolução. É uma síntese, só uma motivação para a gente começar a trabalhar. É um sistema de conhecimentos, por quê? Porque é um sistema ordenado, harmônico, os conhecimentos, um depende do outro,
é todo um edifício, é um sistema, quer dizer, é um complexo de conhecimentos conjugados, que revela, porque é uma revelação, a maior das revelações que nós temos. Não pode deixar como estava no conceito. É a maior das revelações que nós temos, não é? E essa é a diferença dos demais conhecimentos, porque na verdade é uma coisa nova, inédita, que a humanidade recebeu, principalmente no que se refere à revelação do mundo espiritual. Porque nós já sabemos que mediunidade, perispírito, etc., lei de causa e efeito, isso mais ou menos já vinha sendo conhecido através dos tempos pela humanidade. Agora, a revelação do mundo espiritual, isto é inédito na história da civilização. Isso se deve ao Espiritismo. E só poderia vir através de uma revelação, como uma revelação mediúnica. Revela o que? A natureza espiritual do ser humano. Aí nós compreendemos que nós não somos, que eu não tenho meu corpo, que é o contrário, que eu não tenho meu espírito, não é? Mas sim, a gente quando pergunta para alguém, afinal das contas, o teu corpo está doendo? A pessoa diz, o meu corpo está doendo. Já aí há uma manifestação, já há uma afirmação de que ele se reconhece um espírito, não é? Ao contrário dos tempos em que a gente dizia, não sei o que é que eu tenho, né? Meu espírito não está bom, não é? Não, ao contrário, eu sou primeiro o espírito e depois um corpo. É a natureza essencialmente espiritual. E finalmente a sua realidade interexistencial. Quer dizer que o homem vive em dois planos simultaneamente. Nós estamos sempre vivendo em dois planos simultaneamente. Nós estamos influenciando sistematicamente os espíritos que nos acompanham, influenciando o mundo espiritual com nossas projeções mentais, e somos também reciprocamente influenciados pelos espíritos que estão na nossa órbita de vivência. Então, isto aí nos dá a ideia de que nós realmente somos interexistenciais. Vivemos rigorosamente entre dois planos existenciais, o plano espiritual e o plano físico. E finalmente o processo de sua evolução. O Espiritismo revela toda a trajetória do ser humano, né? Lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec, 610 e seguintes, essas questões abordam, e depois todos as obras que se seguiram, os comentaristas, encarnados e desencarnados, todos eles abordaram com precisão o processo da nossa evolução, lá da dimensão mineral até a angelitude. Mas no planeta Terra, quer dizer, nessa escola Terra primária e primaríssima escola Terra, o processo de evolução se verifica através da lei da reencarnação. E a lei da reencarnação exige aí um entendimento muito maior. Como é que ela se processa? Quando é que ela termina? Qual é o objetivo dela? Nós sabemos qual é o objetivo. É o aperfeiçoamento das nossas qualidades. E como é que nós podemos crescer melhor? Quem sabe nos livrarmos da roda das reencarnações? Aí nós temos que seguir uma pauta. Qual é a pauta? A pauta evangélica. Não há roteiro mais avançado. Ou nós temos que nos evangelizar, nos moralizarmos, ou nós estaremos sujeitos à lei da causalidade espiritual, que é uma expressão espiritual da lei de causa e efeito, né, equacionada matematicamente por Newton. Mas a dimensão espiritual é a lei da causalidade espiritual, que nos atinge em todos os instantes de nossa vida. Estamos sempre semeando e sempre colhendo. Não é de uma encarnação para outra, não, é de um momento para outro, com graves repercussões dentro do nosso perispírito e, via de consequência, em nossa organização física. Bom, em síntese, é esse conceito que é objeto de um capítulo inteiro de uma obra que está aí. E vamos hoje, o nosso esquema de trabalho, ele é dirigido exatamente a esta realidade interexistencial do ser humano. E que diz com a mediunidade. É graças à mediunidade
que nós vivemos simultaneamente nesses dois planos de vida, nesses dois níveis de interexistência. Vamos começar então com a mediunidade. O que será a mediunidade? Que segredo fantástico, né? Que emoção, o que será? Vamos ver assim, aí. Olha aí, ó. Simples. Mediunidade é a natural aptidão para intermediar os espíritos. É assim, geral, está tudo aí sobre mediunidade. Mediunidade é natural. Todos os seres humanos têm mediunidade. Todos. Porque se nós somos seres interexistenciais, como dissemos no início, estamos em contato direto com o plano espiritual e o plano espiritual conosco, é porque todos nós somos médiuns. Existe uma mediunidade geral e tem mediunidades mais especializadas, não é? Mas todos nós somos médiuns. Uns sentem, veem, são mediunizados psicofonicamente, psicograficamente. Outros não. Outros têm outros tipos, mas todos nós somos médiuns, registramos a presença. Ou somos médiuns, ou nós temos uma sensibilidade, que nós chamamos de impressionabilidade, e registramos de alguma maneira a presença dos espíritos. É aptidão, uma faculdade, para intermediar os espíritos. Quer dizer, nós podemos, qualquer um de nós, depende da sua faculdade, pode intermediar os espíritos. Quem pode intermediar os espíritos? Quem é médium, e aí entra a singeleza deste conceito que abarca tudo. Quem pode intermediar? Os médiuns. Que médiuns? Encarnados e desencarnados. Nós estamos cheios de relatos nas obras de André Luiz, de médiuns desencarnados que recebem comunicações, servem inclusive a um tipo de aparição, né, que seria uma materialização, digamos, semimaterial. Então, médium é encarnado ou desencarnado, desde que tenha sensibilidade no seu perispírito para tal ou tal comunicação, porque a mediunidade é do perispírito, viu? A mediunidade é do perispírito, com reflexos evidentemente no organismo físico, principalmente dentro do campo neurofisiológico, né? Nós vamos ver alguma coisa a respeito, en passant. E espíritos, intermediar os espíritos. Quando nós falamos de espíritos, pensamos, espíritos do outro mundo. Não. Espíritos também encarnados ou desencarnados. O conceito é genérico. Os espíritos, intermediar os espíritos, que podem ser encarnados ou desencarnados. Nós trabalhamos, nós recebemos um espírito encarnado ou desencarnado. Se um companheiro nosso está lá em desdobramento, uma companheira está em desdobramento, pode vir se comunicar também por nós. Desde que tenha condições espirituais para isso, claro. Condições espirituais, condições evolutivas, né? Nós temos muitos casos, os casos do Chico são muito conhecidos, mas nós temos muitos casos de pessoas que estavam lá descansando e vieram, né? No momento do sono, vieram se desdobrar e vieram dar uma comunicação. Mediunizar, então, nós podemos até dizer que mediunizar, né? Mediunizar é a ação. Quem usou essa primeira expressão? Nós mediunizamos. Olha o verbo, mediunizar. O que eu estou falando tem sentido porque nós vamos daqui a pouco ver o problema dos usos de termos dentro da nossa atividade mediúnica. Quem usou a primeira palavra mediunismo, e daí nós estamos falando de mediunizar,
praticamente do século XVIII para cá, um pouquinho antes de Kardec. Isso, um movimento importante que existiu na Europa. Quando nós falamos Europa, nós não falamos todos os países europeus. Os países da época importantes, né, que ditavam a cultura. A França, a Alemanha, a Inglaterra, claro, não é? Um pouquinho a Rússia e um pouquinho lá a Suíça. E lá na Suíça tinha um místico famoso chamado Johann Caspar Lavater. E ele era um médio de desprendimento. Ele era considerado pastor, mas era místico. Naquela época era assim, tudo que era ligado à mediunidade, a visões, vidências, premonições, isso era místico, não é? E era uma categoria às vezes privilegiada, às vezes detestada. E Lavater, ele tinha correspondência com a mulher do tsar russo, Maria Fedorovsky, e trocava muita correspondência, porque ela era médium, tinha visões também, e os dois se afinizaram e trocavam correspondência e experiências. E numa descrição de Lavater, numa carta que dirigia a Maria Feodorovna, ele descrevia o perispírito como vocês estão vendo. Não estão enxergando, né? Deixe eu enxergar então. Olha a carta que ele mandou. Qual é a sua responsabilidade, moça? Porque eu não estou enxergando, hein? A alma aperfeiçoa em sua existência material as qualidades do corpo espiritual. Quer dizer, o espírito vai se tornando mais sensível. O espírito vai também se tornando mais quintessenciado à medida que evolui. No século XVIII, lá no seu cantinho, numa visão, na Suíça. Veículo este com que continuará a existir depois da morte do corpo material, e pelo qual conceberá, sentirá e obrará a sua nova existência. Não é uma coisa extraordinária isso? Porque até então tinha assim, né? Revelações aqui e acolá, algumas menções aqui e acolá em lugares maçônicos, esotéricos, isolados, Rosacruzes e tal. E de repente aparece alguém fora completamente desse meio, né, com certa projeção intelectual na Europa e começa a revelar as suas visões. Mas vamos ver então, afinal das contas, o que é o perispírito, não é? Vamos ver a próxima agora. Aí está o nosso conceito. Não é? Perispírito é o envoltório sutil e perene da alma, que possibilita a sua interação com os meios espiritual e físico. Bom, nós vamos primeiro esclarecer uma coisa, que é a questão de alma, corpo, perispírito. Há muita confusão ainda nisso aí. Que Allan Kardec, quando escreveu o Livro dos Espíritos, ele disse que espírito é alma encarnada, e ficou um conceito assim, um pouco assim, difuso. Logo depois ele publica, 2 anos depois, o que é o Espiritismo, que ao contrário do que muita gente pensa, para nós e para muitos companheiros que eu conheço, é uma obra quase tão importante como o Livro dos Espíritos. O que é o Espiritismo é uma obra desconhecida, mas tem ali conceitos extraordinários naquela simplicidade dele. E o que ele esclarece no que é o Espiritismo, 2 anos depois da edição? Ele esclarece isto, que o ser humano é um ser trino, é composto de alma, perispírito e corpo. E que o ser desencarnado é um ser dual, é só alma e perispírito. Quer dizer que alma é o
foco, a essência, a luminosidade, a luz. E onde existe uma alma, tem a projeção dessa alma. E a projeção dessa, é como uma lâmpada. Acende a lâmpada, existem as suas projeções. Sem a projeção eletromagnética, do fulcro eletromagnético que a sustenta, nós não enxergaríamos a lâmpada. A alma é a luz, é o foco de luz, que nós não temos ainda condições de entender bem o que seja. Mas ela só se comunica, só surge entre os outros seres, quando através do seu corpo, da sua apresentação, das suas projeções, que se apresentam num campo que ela forma, e que este campo atrai a energia do planeta em que está estagiando, tomando uma forma que corresponde à energia do planeta. No caso da Terra, nós somos uma alma, luz, projetamos nossa energia, formamos o nosso campo. Quando nós estamos encarnando na escola Terra, nós aglutinamos as energias do fluido terrestre e vamos formando o nosso perispírito, formando o que André Luiz chama uma tessitura sutil. E é tão importante, porque sem ela a alma não tem como se comunicar. Então nós dizemos que ela é perene. Ah, sim, ela se quintessencia através dos tempos. Quanto mais luminosa a alma, evidentemente o perispírito muito mais luminoso. Mas não pode haver alma sem perispírito até um determinado ciclo, que nós não sabemos quantos bilhões de anos. Não que não possa haver, é quando tal a luminosidade que há uma espécie de fusão. Por enquanto, e no próximo bilênio, nós vamos pensar que a alma precisa do perispírito para se comunicar. Mas o perispírito é o espelho da alma. Tudo que a alma pensa será ou foi, estará projetado no perispírito. Então lá aparece o corpo mental, lá aparecem os centros vitais, não é? Os centros de força, todas as funções, todas as propriedades, tudo isso é da alma que se projeta no seu corpo. Não é difícil entender assim, é? Então nós vamos passando assim, muito de leve. Isso é um conceito muito complexo. Estamos porque, afinal das contas, para nós hoje é um tema mais introdutório. Ora, quando nós estamos encarnados, evidentemente, tudo que eu penso, imagine quando eu faço, se reflete no nosso perispírito. E nosso perispírito nas nossas células do corpo. Por isso é que nós somos tão doentes, porque nós somos almas doentes. Nós somos almas muito necessitadas, nós somos crianças muito doentes. E estamos levando tempo demais para aprender e para crescer. Com 150 anos de espiritismo, já a humanidade começa a despertar, graças a Deus. Mas infelizmente os espíritas leem muito pouco. Os espíritos vivem se queixando. É uma pena, os espíritas não leem, não sabem, não são conscientes. Vão lá tomar o seu passe e fica por isso mesmo. O outro vai lá fazer o descarrego, o outro vai lá se benzer. E aquela benzedeira lá, aquela passista é a melhor de todas. É uma inconsciência geral. Então não adianta nada, quer dizer, nós entramos no espiritismo, o espiritismo não entra em nós. Nós trabalhamos há muito tempo na mediunidade, meus amigos. E eu dizer para vocês, cada vez aparecem mais os espíritos reclamando. Nós temos um trabalho que todas as reuniões vem essa conclamação de espíritos diferentes. Estudem, leiam pelo menos uma obra por mês. Antes de ir para o trabalho, qualquer lugar, mas sistematicamente 15 minutos por dia, senão são cegos. Eu estou falando isso para aqueles que vão conversar com aqueles que não leem, porque eu sei que todos vocês leem e são atenciosos. Me perdoem às vezes
essas interpolações às vezes indevidas, né? Mas partem do coração, tenho certeza. E afinal nós estamos aqui como irmãos um dos outros aprendizes, né? Como eu disse, ninguém sabe nada. Estamos todos, ver se conseguimos saber alguma coisa. Então nós compreendemos que a alma é um ser simples, o espírito é um ser dual, é a alma e já com o seu perispírito, isso tecnicamente, e o corpo e encarnado, o ser passa a ser trino, alma, corpo e perispírito. Essa tese foi endossada maravilhosamente por Leon Denis e trabalhou muito com ela em suas obras fundamentais. Aliás, lá em Leon Denis não tem obra fundamental, todas elas são magistrais, não é? Mas se vocês lerem lá O Problema do Ser do Destino, No Invisível, uma obra pouco conhecida, tem muita coisa importante sobre mediunidade, não é? Enfim, as obras de Leon Denis são, eu acho que vale a pena vocês examinarem, viu? Grande consolidador do espiritismo na Europa, né, depois de Kardec. Pois bem, então nós agora já estamos mais ou menos compreendendo, não é? A natureza do perispírito e já estamos vendo que é preciso examinar melhor. Só uma pequena, antes de passarmos para as provas da existência do perispírito, só queria fazer alguma observação sobre essa questão de estrutura semimaterial que Allan Kardec falava. Não havia nomenclatura conceitual para os espíritos explicarem o que é o perispírito. Não é a nossa matéria densa, mas é a matéria, porque é uma estrutura eletromagnética, como o nosso corpo humano. O nosso corpo, nós sabemos, né? Nosso corpo, o que é? Tudo isso é um bloco eletrônico. Nós somos um bloco eletrônico. Nós somos uma estrutura eletromagnética. Já pensaram nisso? Gente, não é só a eletricidade não que a gente coloca a mão, não é não. Nós somos força eletromagnética, energia eletromagnética. Nós somos formados de quê? De células, células de moléculas e moléculas de átomos. E átomo é energia. Compreenderam? Só que nós vibramos, o corpo humano, ele vibra numa determinada frequência. Tá certo? Que tudo vibra. Qualquer material vibra. Entenderam? Vibrar quer dizer, produz energia, expende emanações resultantes de uma movimentação de ciclos por segundo ou por minuto. É energia, é oscilação. Quanto mais sólido, mais densa, mais energia tem. Incrível, não é? Pois bem, o nosso corpo é formado disso, de energia. Nós somos blocos eletrônicos, como diz Emmanuel. Então, quando Allan Kardec se deparou com essa estrutura, não é material. Aí houve naturalmente essa discussão com os espíritos. Hoje nós compreendemos, os espíritos então arbitraram. Bom, é semimaterial. Allan Kardec propôs, eles aceitaram. Agora hoje nós compreendemos por que os espíritos autorizaram o uso dessa expressão. Por quê? Nós vivemos uma determinada frequência. Todos nós temos uma frequência, tanto é que temos uma aura. Projetamos, não é isso? Pois bem, ora, o nosso perispírito é mais ou menos matéria eletromagnética, mais ou menos não, é também matéria eletromagnetismo, mas vibra numa frequência superior. Quer dizer, é muito maior a frequência do perispírito. Então é matéria, mas numa outra frequência. Então, semimaterial, até que cabe, né? Para aqueles que trabalham com a ciência e tal, acham, quando vê a palavra semimaterial, dá um risinho. Mas é preciso compreender. Compreenderam? É assim mesmo. O que vai dizer? Na época, está tudo certo, para nós também. Quer dizer, é matéria, mas não é essa matéria, é outra matéria. Por quê? Porque vibra em frequência diferente. E haverá uma outra matéria, quem sabe, em frequência mais elevada ainda, não é? E que se diferencia também da frequência do perispírito. Bom,
então vamos ver as provas, né? Dentro da nossa programação, as provas da existência do perispírito. Nós estamos ali acompanhando e vendo, né? Hoje nós temos provas rigorosas da existência do perispírito. A primeira delas lá, nós classificamos lá em objetivas e subjetivas, não é? Eu estou repetindo para aqueles que não têm eventualmente lido alguma coisa a respeito, não é? Mas nós estamos apenas apontando aqui. Em primeiro lugar, o desenvolvimento ontogênico é uma prova da existência do perispírito, não é? O que quer dizer desenvolvimento ontogênico? É o desenvolvimento do embrião, do feto, até chegar ao ser adulto. Não existe acaso nisso. Como é que se pode imaginar que de um zigoto, quer dizer, sai duas células, 3 células, 4 células, aí surgem as células tronco, e as células tronco, elas vão simplesmente se definindo como adequando, quer dizer, vão mudando, uma vão se tornando em células hepáticas, outras células sanguíneas, células linfáticas, enfim, células cardíacas, e vão se diferenciando. As células vão se diferenciando e pouco a pouco vão formando tecidos direitinho. Cada grupo vai formar um determinado tecido. Não é assim chegar aquela confusão, tudo muito bem ordenado, há um plano diretor extraordinário regendo tudo isso. Esses tecidos vão formando depois sistemas, não é? Mas tudo dentro de uma ordenação fantástica. Senão seria o caos. Criam-se as células tronco e cada um faz o que bem entende. Não é? É uma beleza. Mas não, elas vão se agrupando direitinho. Esse grupo aqui vai formar isso aqui, esse vai formar os ossos, esse vai formar o cérebro, esse vai formar isso e tal, e vai formando o feto. Por quê? Porque existe um projeto subjacente, um plano diretor, não é? Por isso se diz que uma das funções dele é plasmadora. Ele plasma, ele orienta, ordena, organiza, não é? As coisas no campo biológico para que elas se concretizem no embrião e desenvolve num feto, etc. e tal, até que cumpre seu tempo de gestação. Então, essa é uma prova da existência do perispírito, porque sem o perispírito não existiria nada disso. Eu vou repetir, esse assunto ele comporta desdobramentos bem maiores. Quando nós abordamos um seminário só sobre o perispírito e tal, por enquanto são elementos para chegarmos à mediunidade, para entendermos, porque nós vamos usar tudo isso. A materialização. Hoje estão muito raros os fenômenos de materialização. Nós vamos estudar isso com mais cuidado logo mais. Mas a materialização é uma prova exuberante da existência do perispírito. Não só do espírito, quando o espírito mesmo ele aglutina ectoplasma e se apresenta, como o médium, quando a materialização anímica, ele se projeta e o seu perispírito também aglutina ectoplasma. Mas sem o perispírito, meus amigos, não há materialização. Como é que vai pegar um monte de luz e materializa? Concordam? Bom, se vocês já concordam, já fico feliz, não é? Os que não concordam, por favor, reclame depois lá para o porteiro. O desdobramento. O desdobramento é uma prova cabal da existência do perispírito. Como é que um ser, ele se desprende, se desdobra e aparece? Outra vez se aparece visível, se materializa, outra vez tangível, não é? Como acontece nos agêneres e tanto mais. E daí, como é que acontece? Acontece que, sem perispírito, nada disso ocorreria. Prova também a fotografia transcendente, que nós vamos ver, não é? Quando se tira a foto de uma pessoa, está do lado dela um espírito. Parente, não parente, isso foi muito comum, muitas experiências a respeito foram feitas, não é? E está ali. Ora, se não tivesse perispírito, ele não aglutinaria o ectoplasma necessário para aparecer na foto, então nada aconteceria. Outra prova objetiva, transfoto,
Hoje a transcomunicação nos oferece esse meio extraordinário. Pela televisão nós vemos os espíritos aparecendo no vídeo, não é? A Transfoto, trabalho extraordinário de desenvolvimento e de aperfeiçoamento na transcomunicação. E finalmente a exteriorização da sensibilidade, não é? Nós temos algumas evidências muito sérias. A exteriorização é uma das propriedades do perispírito, mas quando Desrochers, por exemplo, fazia suas investigações, que vocês todos conhecem, o cérebro investigador francês, e um dos clássicos da nossa doutrina, ele, certa ocasião, ele fazia muitas experiências. Vamos citar uma só, por exemplo. Ele hipnotizava um cidadão, induzia-o a ficar em estado letárgico. E você sabe que na hipnose o sujeito fica paciente, né? Obedecendo às ordens do indutor. E ele estava em estado letárgico. E a experiência que ele fez? Ele disse para o hipnotizado: eu vou dar um beliscão e você vai me dizer se sentiu ou não. E ele, com os olhos fechados, letárgico. Então, Desrochers aproximou-se e deu um beliscão. E ele achou: não, senti muito forte. Continua me dizendo: esse outro beliscão. Deu um beliscão mais leve. Senti sim, está um pouco mais leve, mas senti. E agora o terceiro foi só epidérmico, assim. Senti também. E vê agora esse outro, na mesma posição, ele apertou mais, deu um beliscão mais forte. Ele, senti. Não estava quase encostando nele. E quer dizer, agora eu vou continuar te beliscando. Você vai dizendo quando eu belisco. E foi se distanciando. Quando ele estava a uns 20 centímetros, deu outro beliscão, o sujeito respondeu: que forte! E isto foi a 1 metro e pouco. Só depois de 1,10 m, por um pouco mais, é que ele parou de registrar o beliscão no ar. Vejam só. É que o perispírito, ele se exterioriza a sensibilidade. Existem muitos outros fatos investigados e que é importante. Olha, gente, vale a pena dar uma olhadinha nisso aí. As provas subjetivas, a sensação de integridade. Vocês ouviram falar, naturalmente, da pessoa que perde um braço, né? E sente dor na região do braço, não é isso? Bom, isso tem explicação também neurológica, né? Os médicos e os estudiosos dizem: isso tem explicação neurológica, né? É porque as estruturas neuroniais correspondentes àquela sensibilidade do braço direito permanecem íntegras, não é? Então, por contaminação, tal sente dor. Até aí tudo bem. Mas Ernesto Bozano fez uma experiência surpreendente em matéria de exteriorização, sensação de integridade. Quer dizer, a pessoa se sente inteira. Ele convidou um moço para ir ao laboratório dele e colocou uma venda nos olhos desse moço. E disse: olha, você vai me dizer quando é que você vai sentir a aproximação de uma vela que eu vou acender. E o moço não estava vendo. Ele então acendeu uma vela pequena e foi se aproximando. Esse moço, claro, esqueci de mencionar, era maneta. Ele não tinha maneta, não, ele não tinha um braço todo. Aí ele foi se aproximando com a vela, foi se aproximando. Quando chegou mais ou menos da altura que correspondia ao antebraço, né? Passou da mão no antebraço, ele disse: essa vela está queimando. E estava de olhos vedados.
aqui longe, essa velha está queimando. Quer dizer, não é dor. Ele sente dor, que tal, porque é reflexo neurológico. Não, aí não é dor, ele está registrando uma sensação térmica, inesperada, e que vai surgindo, não é? Vai dizer, não, então eu encostei demais, vou tirar. Mas a sensação dele era que estava encostando no antebraço dele. Olha aqui, depois ele descreveu isso. E continuaram. E outra vez ele trouxe uma pessoa cega de nascença e maneta. Fez a mesma experiência, a mesma coisa. Isso prova que realmente há essa sensação de integridade. Parte talvez possa se debitar ou acreditar a essas estruturas neurológicas que persistem, mas basicamente o fenômeno ele persiste e mostra que existe essa qualidade do perispírito a mostrar a sua existência. A percepção extracorpórea, não é? Bom, isso nós sabemos, né? Todo mundo está acostumado nos estágios a saber, né? Nos estados de desprendimento, nos estados de desdobramento, aumenta muito a percepção extracorpórea, não é? E o perispírito capta muito mais os estímulos do meio ambiente. E finalmente a vidência. A vidência é um grande instrumento para a visualização do perispírito, como nós vamos examinar. Bom, vamos passar as propriedades então do perispírito. Não? Não, é antes. Aí. Nós temos 19 propriedades. Nós não vamos mencionar todas. Bom, mas eu vou ter que ler lá para o pessoal de trás, né? Está enxergando? Ah, não. A coletividade é que manda. Então vou ler. Porosidade, plasticidade, densidade, ponderabilidade, luminosidade, penetrabilidade, visibilidade, corporeidade, tangibilidade, sensibilidade global, sensibilidade magnética, expansibilidade, bicorporeidade, unicidade, perenidade, mutabilidade, capacidade refletora, odor e temperatura. Essas são as propriedades do perispírito. 19, não é? Bom, deve existir outras, né? Mas o que nos chegou foi isso. Dessas propriedades nós queremos destacar a primeira delas, a expansibilidade. Kardec chamou de emancipação do espírito, não os fenômenos de emancipação. Essa propriedade do perispírito é muito importante, é básica para a mediunidade. Por quê? Porque todo fenômeno mediúnico ele pressupõe um certo desprendimento inicial do médium. Então nós vamos depois examinar isso com mais cuidado. É importante essa propriedade. A porosidade é uma característica fundamental, não é? A primeira delas. A porosidade é uma característica fundamental, porque aquilo que nós, por analogia, entendemos que sejam espaços intermoleculares, nós não podemos dizer que a estrutura perispiritual seja assim, molecular, ou como, usando a expressão de Kardec, semimolecular, poderia até ser, não é? Mas existem espaços entre as estruturas fundamentais que compõem o perispírito. Graças a esses espaços que o André Luiz chamou de poros, que não tinha nomenclatura conceitual para nos falar melhor. Vai ter um dia, à medida que a ciência evoluir. Então, esses espaços, evidentemente, permitem o quê? Permitem a propriedade plasticidade, permitem a plasticidade, que é outra propriedade muito importante, irmã da porosidade. Graças à plasticidade do perispírito, é que ele, na hora que reencarna, ele vai diminuindo, né, via magnética e via também autoindução. O espírito, antes de reencarnar,
ele se concentra quando tem consciência, quando não é uma das chamadas encarnações compulsórias, quando ele acompanha o seu processo de encarnação, que é muito difícil, desencarnar é facílimo, reencarnar é todo um problema, e eu sempre tenho dito, eu tenho medo de pensar que tem que reencarnar, que não é brincadeira a preparação para reencarnar. Olha, meus amigos, é sério. E nós parece que não temos consciência disso. Continuamos no descontrole emocional, nos comprometendo karmicamente, e lá vamos nós para a roda das reencarnações, dando trabalho aos nossos mentores. Aí o que acontece? Quando eu vou reencarnar, eu sou ou magnetizado, né? Ou sou magnetizado e também eu uso da minha indução psicológica, né? E vou eu diminuindo o meu tamanho, vou pensando que eu sou um bebê, vou diminuindo o tamanho. E o espírito vai diminuindo, vai tomando a conformação de um bebê mesmo. Até que depois da concepção, né? Quando começa a surgir o zigoto, né? Evidentemente então, aquele espírito diminuído, né? Aquela estrutura é ligada então, como nós sabemos, né? Ao útero materno, ao embrião, que começa, daí por diante, o perispírito, né? Por um processo de automatismo, começa a dirigir todo o desenvolvimento embrionário. Pois bem, graças à plasticidade, uma série de fenômenos nós devemos à plasticidade, né? O espírito, quando está desencarnado, por exemplo, ele pode hipnotizar um outro espírito desencarnado e fazer ele tomar qualquer forma. É só colocar na cabeça que ele é um macaco, que é um lobo, né? Licantropia, qualquer bicho, afinal, fenômeno chamado de zoantropia em geral. O espírito desencarnado pode fazer outro desencarnar, pode assumir a forma que quer. E nós, no trabalho medíocre, nós vemos, né? Quantos eventos dolorosos, né? Chega o espírito dizendo, eu sou uma cobra. E realmente ele está com formato de cobra. Olha, é uma espécie de hipnotismo que acontece no mundo espiritual. Vai tanto inculcando e hipnotizando o outro espírito, de que isso é para servir mais aos seus, né? As trevas usam todos os meios para a realização dos seus projetos. Nós sabemos que há espíritos de imensa capacidade intelectual, de grande cultivo mental, e que ao desencarnar entram num processo de desilusão por causa eles se revoltam e vão lá patrocinar o mal. E organizam então toda essa programação. Legiões, exércitos de hipnotizados, né? Bichos de todo tipo, e vão jogando em cima das pessoas. Graças à plasticidade. Depois do trabalho de desobsessão, normalmente costuma voltar, também com auxílio espiritual, né? Magnético, e pouco a pouco ele assume a sua forma normal. Mas é meio complicado. A plasticidade, a bicorporidade é outra das propriedades importantes para nós, porque ele responde pela ocorrência do fenômeno de desdobramento, não é? O desdobramento, como nós vamos ver, é quando a pessoa, não é? Ele deixa o seu corpo físico e toma outra forma, se desdobra a mesma forma. Compreenderam? Isso dada essa propriedade do perispírito. O perispírito, uma outra propriedade interessante, o odor. Eu acho que, né? Os espíritos têm odor. E a gente às vezes não percebe. É evidente que para perceber tem que ter, mas há certos espíritos, por exemplo, cujos odores são registráveis de longa distância. Não é? Quem é médium e trabalha vai dizer, isso é um cheiro de enxofre, um cheiro disso, um cheiro daquilo. Não é verdade? O espírito tem odor. Outra característica, né? Temperatura. O espírito também tem temperatura, não é? O perispírito, interessante. Os espíritos que se comunicam, por exemplo, que morreram lá enterrados no Polo Norte, ou foram sacrificados e morreram dentro de um refrigerador, ou de uma câmara frigorífica,
Você já deve, quem trabalha na mediunidade deve ter tido essas experiências, né? Coitado, ele chega gelado, tremendo, não se deu conta que morreu e está lá geladíssimo, não é? Outras vezes morreu na Inquisição, morreu numa fogueira e chega todo queimando, né? Uma coisa horrível, né? Alta temperatura. Porque o perispírito se adapta, ele tem essa propriedade, né? De assimilar tudo que está na nossa mente. Assimilar não, traduzir tudo que está dentro da nossa mente. Se você pensa que você morreu numa fogueira e que está sofrendo, você vai, evidentemente, fazer com que o perispírito registre isto, não é? A impressão. Outra propriedade que nos interessa é a visibilidade. O perispírito ele pode se mostrar visível, tem essa característica, não é? De diversas maneiras, ou pela evidência, né? No plano superior, por exemplo, os superiores veem perfeitamente tudo que está acontecendo com os nossos companheiros inferiores. Não é nem inferior, vamos dizer assim, menos evoluídos, não é? Menos evoluídos. Eles enxergam exatamente tudo que está acontecendo com aquele cidadão que está lá, não é? Penetram no seu perispírito com facilidade, né? E veem em tudo. Então ele se torna visível tanto nesse processo como também para os videntes. Ele tem essa particularidade também. Não pode ser escondido, em outras palavras. E tem a luminosidade. Ele traduz muito bem a mente luminosa, e ele projeta a luminosidade, inclusive, como se fosse transparente. Tem um filme extraordinário que eu acho que o autor leu, André Luiz, não é? E que mostra exatamente a volta, não é? Esqueci o nome dele agora. Hein? Como? É a volta, exato. Então ele volta, quando ele volta para a parte espiritual, não é? Ele é recebido pelas suas condições de mérito, ele deve ser recebido pela espiritualidade superior. Então a senhora dele o acompanha, não é? E ele já aparece para ela em evidência, não materializado. E aí você abre os céus, naquela simbologia, né? E vem uma luminosidade, parece um túnel de luz a envolvê-lo, e ele passa a refletir a luminosidade de dentro para fora. É como se colocasse uma lâmpada, né, luminosa dentro de um recipiente de vidro, não é? De cor, colorido. Então aquela luz lá dentro reflete, a gente vê de dentro, da impressão de que o interior é a luz. E essa luminosidade acontece dada essa propriedade do perispírito, né? À medida que a mente evolui, ele passa a traduzir também as vibrações ao estado da mente e começa a projetar luminosidade, não é? Nós hoje sabemos que não é fácil alcançar luz, não é? Só tem um caminho, a luz. Quem leu Voltei vai se lembrar bem disso sempre, deve se lembrar. Eu toda hora estou me lembrando disso. Não adianta nós sermos os tais doutores e juízes, advogados, professores, médicos, medalhas, comendas, não adianta nada disso. Adianta o seguinte: você tem compaixão na alma ou não tem? Você adquiriu empatia? Você é capaz de sentir o que o outro semelhante está sentindo ou não? Criticar é fácil. Escrever, mais fácil ainda. Ouvir, facílimo. Quando o orador está ruim, a gente fica sentado dormindo, mas está lá ouvindo, subconscientemente. É um consolo para o orador, não é? Estou vendo que ninguém tá dormindo ainda aqui, ainda. Você sabe que Mark Twain, um grande, né? Quem não conhece Mark Twain? Pelo menos a nossa geração, né, Dr. Giovanni? O Mark Twain conhece. Grande escritor, né? Ele era palestrante e tal, tinha uma verve. E lá nos Estados Unidos, conferencista ganha dinheiro por conferência. Ele vivia disso, escrevia, né? E muitas obras dedicadas à juventude. E ele era muito convidado a fazer palestras. E o pessoal notava que, em vez de quando, ele fazia uma palestra em meia hora e encerrava.
Outra vez ele falava 2 horas e ainda continuar, mas não dava mais. Aí alguém perguntou para ele, mas professor, me diga uma coisa, por que uma palestra, o mesmo assunto, o senhor fala 30 minutos, outro o senhor fala 2 horas? Diz ele, não, é que eu fico falando e olhando o auditório. Vou falando, o auditório estou vendo, acompanhando, pela movimentação. Que vocês não sabem, mas quem está aqui na tribuna, vê um por um a movimentação. Se alguém se movimentar lá atrás na janela e falar, eu estou olhando daqui, estou observando. Tá? Então, por isso, às vezes, por educação, é bom não gritar muito, nem brigar no auditório. Mas, aí diz ele, pois é, então eu fico observando, eu vou falando. Quando eu vejo que o pessoal começa a olhar o relógio, para ver que horas são, aí eu já vou começando a tomar cuidado. Aí digo, bom, está na hora de terminar. Mas termino mesmo é quando eu vejo alguém pegar o relógio, olhar e sacudir para ver se está parado. Eu estou sossegado aqui porque eu estou vendo que nenhum de vocês trouxe relógio. Vamos ver as funções do perispírito? Olha aí. O perispírito tem essas funções. A primeira é instrumental, a individualizadora, a organizadora e a sustentadora, né? Instrumental porque é um espelho vivo da alma. Tudo que nós pensamos, o espírito é instrumento. Sabe? E às vezes é assim, nós vamos pensando coisas ruins, um rancor, um ressentimento, um orgulhozinho chato que está lá dentro de nós, uma insatisfação, uma vontade de dar um tapa em alguém, uma agressividade, quem sabe o furtar, tirar aquele dele lá. Não, porque lá é muita corrupção, também você é corrupto e fim para a história. Essas coisas a gente vai guardando e tem efeito cumulativo. Depois estoura no nosso perispírito, um centro nosso. De repente lá vai, estamos com um problema grave na laringe. Se é muito grave mesmo, se fomos a injúria, se abusamos, se propagamos o mal, aquilo lá se torna num câncer, porque o centro laríngeo, ele se desequilibrou, entrou em disfunção. Então o perispírito, ele registra pulsação por pulsação. Isto é muito sério, os espíritas têm que pensar nisso. Passou a fase, nós temos bonzinhos para ir para o céu, ou porque temos medo da reencarnação. Não é isso. Hoje, dentro da ética espírita nos mostra mais. Nós não devemos ser bons por dever só, como afirmava Kant, não é? E nós também não devemos ser bons por medo, que muitos nós ainda temos medo, né? As religiões aí têm medo de desencarnar, porque senão o Belzebu está lá com os fornos acesos, né? Os tanques cheios. Outros não, eu não tenho medo disso, sou espírita, mas eu tenho medo das reencarnações, do futuro das reencarnações. Então vou ser bonzinho, porque senão eu vou ter que colher, não é? Não, hoje nós temos que ser mais conscientes. Nós temos que ver, domar as nossas emoções, procurar. Estou falando para mim isso, não é para vocês. O que eu estou falando, estou ouvindo, viu? Então, domar as nossas emoções e procurar desenvolver em nós. Primeiro uma função intelectual, depois pouco a pouco, né? Vamos usar a nossa intelectualidade, as nossas funções intelectivas para mudar a nossa afetividade. Pouco a pouco, né? Pouco a pouco, não é? Como dizia nosso irmão Spinelli, que foi um dos construtores do Pacto Áureo, não é? Ele dizia o seguinte: você sabe por que o coração está na parte de baixo, anatomicamente, e o cérebro está na parte de cima do ser orgânico? Que é para o coração esquentar a mente. Isso é muito importante. Então nós temos que usar todos os nossos recursos intelectuais para domarmos as nossas emoções. E pouco a pouco vamos desenvolvendo sentimento de piedade, de compaixão, procurar empatia, sentir o que o outro sente. Aí sim, vai a pouco surgindo luz em nós.
Não é pelos cargos que ocupamos, nem por isso, nem por ser bom papai, só cuida dos seus e olha lá, um bom chicote faz bem de vez em quando, não é? E as coisas são assim muito claras, muito simples. Simples como proposição. Tá. Meus amigos, então nós temos lá a função instrumental, como falamos, a função individualizadora. Graças ao Espírito, né, a alma se identifica. Né? Nós, quando encarnados, precisamos do registro civil, temos um nome, né? Eu fico rindo assim, as pessoas gostam tanto do seu nome, se alguém erra o seu nome é um escândalo. Parece que é a única coisa que tem, não é? Não é isso. Hoje somos José, né? Amanhã é Ho Chi Minh, depois não sei aonde vai ser Los Eslavos, e não sei o que mais, né? Lá não sei Mister não sei o que, Berry. Quer dizer, cada encarnação. Agora nós temos a nossa individualidade com características especiais, que somos nós, né? E que somos, naturalmente sempre fica o último nome de uma encarnação para identificar, não é? Nós hoje temos nosso irmão Bezerra, identifica. Agora ninguém vai estar se lembrando de uma Bezerra, teve outras encarnações e outras missões e tal, não é? De modo que o perispírito é que individualiza, essa é a função dele. Organizadora, como nós vimos, organizadora ou plasmadora, é ele que organiza, não é o sistema orgânico. E sustenta, isso que é importante, ele tem missão sustentadora, porque graças ao perispírito, a vitalidade permanece ativa, o sistema imunológico funciona. Quando nós estamos com alta tensão, com vigilância, todos nós temos problemas, né? Quando nós estamos principalmente ressentidos, eu acho que todos os grandes males que nos afetam, o ressentimento é o maior de todos. Meditem bem sobre isso. Será que eu estou errado? O ressentimento é aquela coisa que nós temos em nós por sermos injuriados, ofendidos, maltratados, espolhados, mas não falamos, não jogamos para fora. Fica em nós. E aquele ódio nos arrebenta por dentro. O perispírito se aleja. Centro cardíaco você vai. Centro gástrico você vai. Aí é coração, ponte safena, úlcera no estômago. E a imunologia você vai. O baço, o centro esplênico, que responde pelas funções do baço, sistema imunológico, não é? Todo o sistema linfático e tudo mais, ele passa a produzir pouco, entra em regime de deficiência. Aí a pessoa fica suscetível a qualquer tipo de doença. Doenças físicas, causas morais. Está lá em Allan Kardec. Há 150 anos. Que visão. Doenças físicas, causas morais. O que quer dizer causas morais? Isso. Tudo que diz com a nossa afetividade. Vocês querem ver uma coisa? Nós fizemos uma experiência. Temos conversado com muita gente sobre a pressão alta. Todo mundo se queixa de pressão alta. Quer dizer, os que já passam dos 25. Que não é o nosso caso. Não é? Mas, aí toda a medicina, um dia desses estamos vendo aqui uma publicação científica dos Estados Unidos. Experiências mostram que o alimento tal e tal e tal, que exercício físico, que educação, tudo isso influi na pressão. E que o melhor é comer isso, fazer isso, exercitar-se assim, para não ter pressão alta. Ora, é explicar as coisas pelos efeitos, não é nada disso. É troca de posição. Quando nós estamos em tensão mental, a pressão aumenta. Por quê? Afeta o nosso centro cardíaco, aumenta a pressão, circulação. Faça uma experiência os que têm pressão alta. Os que têm medidor em casa, é muito fácil fazer essa experiência. Vocês vão medir a pressão. Está lá, 14,9 por 9. Negócio está pintando meio perigoso. Aí, bom, se acalma,
Se acalme mesmo, procure se recolha, pensamentos de absoluta tranquilidade, procura tirar da sua mente toda a preocupação. Se for possível, leia um pequeno texto, se concentre, faça uma prece, respire, e uns 5, 8 minutos, depois tire a pressão de novo. Lá está ela, 12 e pouco, 13 por 7 e pouco. Instantaneamente. Eu estou falando teoria? Não, isso eu faço comigo. Está com uma taquicardia forte. O coração está saltando. Não sei o quê. Procure controlar o seu coração. É o centro cardíaco, você somente comanda o centro cardíaco. Pare, ou então medite firme. Comece a comandar o coração. Meu amigo, vamos parar, vamos sossegar, vamos acalmar. E com isso você também está acalmando suas preocupações, sua mente. E vai. Façam essa experiência. Daí a pouco, 5 minutos, já começa a diminuir. E diminui e volta ao normal. Para ver como o perispírito reflete automaticamente os impulsos da mente com repercussão física. Não adianta estar procurando em farmácias quando você tem dentro de si. Eu sempre digo que nós temos um organismo para viver 150 anos. É uma pena que nós maltratamos tanto o nosso corpo com a nossa mente, com as nossas emoções desenfreadas. Mas um dia nós vamos viver 150 anos, não é, doutor Giovanni? Se Deus quiser. Bem, e finalmente a sustentadora estava dizendo, né, que o perispírito ele sustenta todo o metabolismo, a imunologia, toda a vitalidade do corpo. Vamos examinar um pouquinho a aura de passagem também. Eu vou ter que correr um pouquinho porque o tempo está nos perseguindo. A aura, meus amigos, é importante. Todo fenômeno mediúnico começa, não é, com a aproximação da aura, as auras, não é? Nós estamos acostumados a ver falar em aura como se fosse assim, faixas em torno de nós. Então não tem nada de faixa, não é nada disso. Estamos em radiação, como uma lâmpada que irradia. Está lá, ó. Então, tem uma boa notícia aqui para vocês. Vocês vão ficar livres de mim uns tempos aí. Aí, gente, olha aí, a aura não é aquelas faixinhas, não. Então é uma representação muito primária do que seja a aura, né? São muitas cores. Nós estamos aí faiscando cores, ó, né? Todas as cores. Essa região da nossa que corresponde justamente à nossa mente é que as cores vão revelando o padrão mental nosso. E às vezes tudo aquilo que nós pensamos aparece na aura, assim, em relâmpago, como se fosse flashes. Ali deu uma demonstração lá em cima, algumas fisionomias assim, ó, lá em cima. Ó. Então aparece assim como flash e tal. Os espíritos superiores olham para a nossa aura e pelas formas de pensamento e pelos padrões cromáticos que nós projetamos, eles sabem rigorosamente quem se trata. Você pode bancar o santo ali. Não adianta, eles olham assim, tá bom. Por isso que de vez em quando o pessoal vai lá falar com o Chico, ele era enérgico. Meu irmão, faça, ore, põe seu nome para orar e tal, essa coisa toda. Tá, aquela coisa. O outro chegava, né, humilde lá de chinelo e tal, né? E ele abençoado, estava vendo a aura. Ele, ou Emmanuel, ou quem estivesse com ele. Então, os espíritos superiores veem perfeitamente os inferiores. Os que estão os mais adiantados, por uma lei natural, eles têm mais capacidade de penetração na aura. E conservem, e depois da aura até o perispírito. Superiores mesmo passam a aura e vão lá penetrar no perispírito e distinguir exatamente como é que está a pessoa. Né? Pelo sistema, pelo que eles veem no perispírito, também eles têm uma ideia: o cidadão vai desencarnar logo, se não vai, se tem cura. Depende também da missão. Se tem uma missão para cumprir, a sua vida pode ser alongada, não é? Nós tivemos muitos casos nossos, de companheiros notáveis nossos, né?
não vou citar nomes aqui, que tiveram suas vidas alongadas, né? Uma vez até num trabalho do próprio Chico e tal, né, foi feito isso. Ele está com 60 anos, não vou citar o nome aqui, com 60 anos, tinha tido um infarto e foi lá de maca no Chico. Aí o Chico disse: olha, meu amigo, é o seguinte, nós estamos orientando, nós estamos recebendo aqui a orientação de que, como você tem uma missão ainda a cumprir e tal, nos esperando, né? Então sua vida vai ser prolongada. Você vai ter mais vida para terminar sua missão. Aí os espíritos trabalharam o necessário, né? Com ectoplasma, energia vital, e revitalizaram o perispírito. E o nosso amigo viveu até os 80 anos, 20 anos mais, né? É como dizia um grande mestre meu, Simões de Matos. Ele dizia o seguinte: olha, quando a gente precisa fazer alguma coisa, faz mesmo. Por piores que sejamos, os espíritos podem endossar, assina uma promissória por nós, pro Criador. Que bom que a gente pudesse cumprir sem precisar desses endossos, né? É que a gente vai ficando pela estrada, né? Os confortos da matéria, né? As coisas. Você sabe que nós temos 4 grandes inimigos na nossa via evolutiva, mas são inimigos não, pontos de nevrálgicos que temos que cuidar muito para não naufragarmos: sexo, poder, riqueza e necessidade. Esses 4 podem acabar com muitas encarnações nossas, todos os projetos que vimos vindo, não é? O sexo tem que ser falado, todo mundo sabe que desastre nós podemos fazer a nossa vida, não só pessoal, comprometimento, vidas alheias, etc, etc. Poder, então, é um negócio terrível, perigosíssimo. A pessoa de repente é Deus, o negócio fica muito complicado. Riqueza nem se fala, todas as facilidades do mundo. Se perde muitas e muitas encarnações perdidas também por causa da riqueza. E a necessidade, não é que uma seja pior do que a outra, ou superior, são todas iguais. A necessidade é uma coisa horrível. A pessoa é levada a fazer corrupção, a fazer isso, a fazer aquilo, a se revoltar, a agredir. Necessidade é grave também para a nossa encarnação, para o nosso programa. Mas, então é isso aí. A nossa aura reflete o que nós somos. Existem muitas maneiras, nós só vamos passar agora por cima. As provas da essência da nossa aura, que são muito, muito comuns. Não, uma outra. Não, uma outra. Não foi. Então voltamos. Infelizmente não está aí. Não. Aí. Ficamos aí agora. Vamos ficar aí por enquanto. Infelizmente houve um problema qualquer e não aparece aí. Mas nós temos muitas maneiras para comprovar esse estado. Um dos processos é o processo químico, não é? Houve muitas experiências no passado. Um médico chamado Walter Kirner inaugurou isso. Ele colocava um recipiente de água, né, e fazia uma solução, né? Diciamina. Ele usava na época uma substância chamada diciamina, dissolvida em álcool, e colocava frente a uma luz, um foco de luz, e a pessoa colocava a mão por trás e do lado e na frente a gente visualizava estrias luminosas saindo dos dedos. Leon Denis foi assistir a uma série de experiências e colocou também, não tem nada a ver com esse caso que eu citei, né? Ele fez uma experiência e ele mesmo quis ver como isso poderia acontecer. E num recipiente com líquido revelador, quer dizer, naquela época usava o chamado líquido revelador, nitrato de prata, etc., colocou uma chapa fotográfica, evidentemente blindada, e colocou a mão dentro do líquido sobre a chapa. E quando foi revelar a chapa, estavam as projeções dos dedos dele. São métodos químicos. Agora, dentro dos métodos químicos, o método fotoquímico é especialmente importante, que são as fotos, né, que se tira dos espíritos que aparecem, e com a permissão
da espiritualidade que consente, né, que haja aglutinação ectoplásmica suficiente para que o espírito possa aparecer, e então é fotografado. E na foto aparece ele com uma aura, não é? Quem o pioneiro nisso foi um fotógrafo chamado Samuel Guppy, que se escreve, não é? E um australiano também que tem, até teve uma obra, um álbum sobre todas as fotos que ele tirou, não é? John Benty. São nomes clássicos e importantes na história do espiritismo para aqueles que se interessam em melhor. O método eletrônico, este é extraordinário, o método eletrônico para provar a existência da aura. Nós sabemos, hoje todo mundo ouviu falar da fotokirlian, né? A quiligrafia. Então, através da quiligrafia se vê exatamente, não é, a disposição. A fotografia transcendente que eu falei há pouco, que a gente vê bem a aura, quer mostrar agora? Segundo. Sim. Essa aí é ainda um método eletrônico. Mas vamos deixar já aí, porque vamos deixar essa foto aí. Eu estava falando de quiligrafia, não é? Semyon e Konstantin Kilian, um casal que fez experiências na Rússia e descobriu quase que por acaso, né, que colocando a mão num ambiente de ultrafrequência, numa chapa de ultrafrequência, aparecia numa chapa, num campo de alta frequência, tendo embaixo uma chapa fotográfica. Ele colocava a mão e aparecia então as irradiações da mão. Agora, o primeiro que fez demonstrações sobre a existência da aura dentro do espiritismo, método eletrônico, foi também o nosso companheiro de Rochat, né? Que eu já citei para vocês. Ele usou uma chamada bobina de Ruhmkorff para fazer isso. Naquela primitividade era o seguinte: uma bobina com bateria possante, né? E com 2 fios. Um dos fios ficava livre, o outro fio, a ponta, ele emergia num recipiente de vidro acidulado. E acionava a bobina, ligava a bobina e esse recipiente que continha a ponta do fio, ele ficava eletrizado. Então a pessoa colocava a mão, segurava esta bobina e no ambiente completamente escuro, e colocava um dedo numa chapa fotográfica. Colocando o dedo na chapa, acionando a bobina, aparecia na chapa, quer dizer, a corrente passava por ele e aparecia na chapa o dedo irradiando estrias como aparece ali. Isso é clássico, não é? Bom, vamos então ver agora a quiligrafia. As primeiras experiências que ele observou, que ele notou, foram essas, né? Ele colocava a mão, né, e registrava. Isso depois foi evoluindo. Ele trabalhava com uma frequência alta, 75.000 Hz, alta frequência se chamava. Alta frequência de 20 a 200 Hz já é alta frequência. Depois os aparelhos foram sendo aperfeiçoados, até no Brasil, e passaram a ser usados aparelhos de 60 Hz. Foram conhecidos aparelhos comuns e tal. Esse método é interessante, desperta também muitas críticas, muitas dúvidas, porque se confunde, dizem que também se confunde com certos efeitos registrados em eletrodinâmica, etc. Mas abriu o caminho para um futuro muito interessante. Passa-se a cogitar de uma aurografia. O tempo em que nós, olhando, teremos um aparelhamento tal que a pessoa vai lá e consegue entra no aparelho como se fosse esses aparelhos que nós conhecemos de ressonância, e aparece assim a aura toda dele inteira, com todas as variações cromáticas, possibilitando inclusive um diagnóstico médico, né? É o sonho da aurografia. E já temos algumas noções do perispírito. São noções, né? Porque só o perispírito seria um seminário do dia todo, né?
mas já temos uma ideia da sua importância. Meus amigos, infelizmente temos que parar para atender as perguntas, né? Muito obrigado. Bem, meus amigos, nós já pelo horário nós continuaríamos ouvindo com certeza Dr. Zalmino, mas nós temos também algumas dezenas de perguntas, né, e nós vamos dar início a elas imediatamente até às 16 horas, quando então nós faremos o encerramento do nosso encontro. Eu vou pedir à nossa companheira Tânia, que é do Departamento de Assistência Social aqui da FEB Rio, para que vá lendo as perguntas para o Dr. Zalmino. Alô? Nós vamos responder sinteticamente, que é para poder responder o maior número possível. Concordam? Como o senhor explica as alucinações ouvindo vozes? Como o senhor explica as alucinações ouvindo vozes? Ouvi vozes dizendo que eu não vou ter muito tempo de vida. É um sinal, um aviso, uma alucinação? Devo acreditar como mensagem de espíritos? Muitos confundem alucinação com obsessão. Viu? A alucinação, que é um sintoma da esquizofrenia, não é comum. Não é comum. Agora, ouvir vozes falando toda hora, isso é muito comum. É um processo obsessivo. Um médium audiente, um médium também que teria que estar trabalhando, não é? E que está fora do seu rumo, está assim ouvindo essas coisas e que são levadas como alucinação. Deve consultar, em primeiro lugar, antes de consultar um psiquiatra, ir a um centro espírita, fazer um trabalho de assistência, de aproveitamento, tomar passes e recomendar-se, não é? Assistência espiritual, dando o seu nome num trabalho de desobsessão, frequentar, ler e principalmente mudar o seu comportamento. Quem obseda muitas vezes é a pessoa, o obsedado, viu? Na hora que nós nos transformamos moralmente, ou aquilo que nós chamamos de obsessor, ele sai, não encontra mais meio para se comunicar conosco por uma questão de frequência espiritual. Mas procure primeiro o recurso espiritual. Mais tarde vai procurar um psiquiatra. Este material, acredito que o material da palestra, né, está no livro Perispírito, de sua autoria? Não, alguma coisa, né? Porque nós só apontamos alguns dados, alguns esquemas, né? E eles vão ser desenvolvidos agora numa próxima obra, se Deus quiser. Consta da bibliografia do seu livro Perispírito o livro Espírito Matéria, Novos Horizontes para a Medicina, de José Lacerda de Azevedo, que em vários anos de estudo e pesquisas trouxe alguns conceitos e informações acerca do perispírito, particularmente no que se refere ao fenômeno do desdobramento. Qual a importância das pesquisas desse autor para a ciência espírita no desenvolvimento de novos métodos de tratamentos espirituais com resultados positivos tanto para o corpo físico como para o espírito através do trato perispiritual? Todas as pesquisas são válidas. Nosso querido professor e amigo já desencarnado, ele abriu um novo caminho, né? E procurou trabalhar com a desobsessão, mas trabalhando com um grupo, com uma metodologia diferente do que é comum nos centros espíritas, mas apegado ao fenômeno do desprendimento e do desdobramento. É um trabalho técnico que tem valia, mas que não se adapta à nossa realidade espírita. De modo que tudo que se refere a desdobramento e a mediunidade implica, evidentemente, o perispírito. E ele não podia deixar também de se alongar, de se aprofundar nas suas pesquisas, tá? Infelizmente, ele já desencarnou. O perispírito é efetivamente sede da memória? Não, tudo está na nossa mente, tudo está na nossa mente.
Ele é sede porque a nossa mente se projeta no corpo perispiritual como corpo mental. Então ele está ali, provisório. Agora, a sede essencial é a nossa mente. Está na nossa mente espiritual, na alma. E a alma se projeta no perispírito. Então se diz que a memória está no perispírito. Bom, memória está no perispírito como tudo que está dentro da alma está no perispírito, que é a projeção dela. Em que parte do perispírito ficam armazenadas as informações adquiridas? Fica no subconsciente. Como nós falamos, subconsciente, que é o repositório da nossa vida atual, e o subconsciente profundo, que é o banco de memória das nossas vidas passadas. Fica dentro da nossa mente, na alma e, evidentemente, no perispírito. Por causa do corpo mental que nós projetamos. O perispírito armazena todas as nossas experiências. Reencarnando num outro mundo, toma-se outro perispírito formado do material deste mundo. Como se faz a transferência ou manutenção das experiências armazenadas? Olha, essa fase de transição é preparada no mundo espiritual, não é de uma hora para outra. As falanges enormes, porque o processo de migração é contínuo. São falanges de espíritos que vêm dos planetas e daqui que vão para lá, para outros planetas. Agora, esse processo de transição esse é um processo que passa uma determinada transição. Talvez muitos tenham que passar em determinados planos, né, da espiritualidade, outros vão para determinados planetas para se adaptarem pouco a pouco. Não é? E às vezes, quando a proximidade, quando a qualidade das energias que sustentam um determinado planeta é semelhante à qualidade do outro, então aí a transição é menor, não é? Mas, evidentemente, tudo feito diante de um processo que nós nem temos condições de compreender hoje. Os espíritos têm muita dificuldade em nos transmitir conhecimentos, e como eu disse, nós não temos nomenclaturas conceituais ainda. É preciso a ciência progredir muito para que possamos receber muito. O espírito, ao mudar de mundo, planeta, muda também seu perispírito? Como entender, então, a evolução do perispírito? O perispírito evolui à medida que a alma evolui. Se a alma evolui, ganha luminosidade, em densidade, evidentemente porque ele projeta, nós falamos que é a projeção da alma. Então o perispírito também adquire mais luminosidade, sensibilidade, vamos usar entre aspas, transparência. Né? À medida que a nossa alma evolui, né? Nós, alma, evoluímos, nosso perispírito também. É consequência. Se você muda a lâmpada, tira o mercúrio e põe iodo, vai aparecer o quê? Uma luminosidade diferente. Não vai? Não vai aparecer uma luz assim, meia marrom, meia cor de iodo? Nós somos esse gás, a alma. E projetamos, evidentemente, nosso perispírito, que é acampando nas radiações, que é a nossa aura, etc. Uma analogia meio esquisita, mas serve. Do ponto de vista físico, o perispírito é um tipo de plasma? Qual o papel do perispírito durante o transe mediúnico? Do ponto de vista físico, o perispírito é um tipo de plasma? Qual o papel do perispírito durante o transe mediúnico? No transe mediúnico, evidentemente, o papel do perispírito, como dissemos, todo esse tempo é fundamental. Porque ele é que entra em contato com o perispírito comunicante, não é? E, evidentemente, influencia no sistema nervoso do médium, automaticamente, né? E aí possibilita a comunicação. Que o perispírito é um plasma, pode ser que seja, pode ser que não seja. Nós o que sabemos do perispírito é que é uma estrutura, uma tessitura sutil, como diz André Luiz, de caráter eletromagnético. É isso que nós sabemos. Agora, se é um plasma, que tipo de plasma, nós não temos informação a respeito. Mesmo se a palavra plasma tem diversos sentidos. Aqui nós vamos, como são 3 perguntas sobre um assunto assemelhado, nós vamos ler as 3 juntas.
Como fica o perispírito de quem desencarna no acidente e teve seu corpo físico mutilado? Esta mutilação atinge o perispírito? Por que o corpo espiritual mantém as cicatrizes adquiridas numa encarnação pelo corpo físico? O perispírito não se aperfeiçoa nas encarnações? O aperfeiçoamento moral não desliga, não purifica as mazelas físicas? Como livrar o perispírito de cicatriz, olho torto, perna manca atrofiada, deficiências no corpo físico? O corpo espiritual não se livra disso? O que acontece com o perispírito com deficiências físicas adquiridas numa encarnação? Fica na mente do espírito, que guarda aquelas impressões todas de ferimentos, cicatrizes, traumas, etc. E o perispírito, como é a alma, como reproduz todas as vibrações da alma, na mente, ele também fica com essas marcas. Na hora em que muda a mente do espírito, muda o seu perispírito. Quantas e quantas vezes chegam os espíritos, né, chorando, machucados, jogando sangue por todos os lados. Olha o jeito que eu estou. Como é que fizeram isso comigo? Seu filho, você já morreu, já desencanou, tal, seu estado é hoje, tal. Só perduraram essas impressões mentais e tal. Não tem mais nada. Mas eu não sei. Não, olha aqui como você desencanou. Aí mostra ali para ele, tem. Os espíritos trabalham com base na sustentação, apresentam suas formas ectoplásmicas e fazem junto com a regressão da memória, o espírito então se dá conta, vê o seu sepultamento, o seu passado, se dá conta. E o que eu estou fazendo? Que está num centro espírita, assim, mas e tal, então. Não, você é ação, não tem mais nada, já se foi, seu corpo está enterrado, você já viu. Aí ele se dá conta, desperta, se lê mesmo, não estou mais com sangue, não estou sentindo mais nada. E aquela cicatriz, você não tem mais cicatriz, só se você quiser ter, você pensa firme, quero a cicatriz, vai aparecer cicatriz no seu corpo espiritual. Agora, alguns investigadores, eméritos, professor Hernani, Stevens nos Estados Unidos, etc., trabalharam com o fenômeno da reencarnação, mostrando a prova que a cicatriz de uma vez são casos esporádicos que são usados e servem à pesquisa. Já aparece, no meu ponto de vista, e já encarnações que já se destinam a ser pesquisadas. Ou às vezes o espírito, numa encarnação automática, não tem tempo para se dar conta exatamente da sua situação e não usa o seu poder mental para tirar essas manchas do seu perispírito. Tudo isso está na mente. Nós somos o que pensamos, encarnados ou desencarnados. O que são as doenças psicossomáticas? Quanta dor é inútil que é nossa, que nós criamos. Mas não é aqui porque eu estou aleijado. Não tem nada. Muda sua mente e fica uma pessoa sã. A próxima pergunta já foi respondida. No centro, recebemos irmãos que, mesmo na espiritualidade, sofrem pela mutilação de seus corpos. Como dialogar com eles? Como despertar de novo o seu poder mental? Como ajudá-los? Nós já falamos. Já respondeu. Até então, no estudo da doutrina, eu aprendi que alma é o espírito encarnado. Eu entendi o senhor dizer o contrário, que o espírito é a alma encarnada. Entendi corretamente? Não falei nada disso. Eu disse que o espírito é a alma e perispírito. A alma e o seu perispírito é espírito. E encarnado surge então o ser trino. Alma, perispírito e o corpo. É isso que eu falei. O perispírito sendo perene, como se explica a notícia de que nos estágios de perfeição não há perispírito? É uma transformação que ocorre? É uma concepção. Eu falei isso hoje aqui. Num estado de grande avanço espiritual, de grande luminosidade, espíritos muito avançados, angelicais, evidentemente são almas angélicas e projetos dos perispíritos, sempre tem, mas são angélicos, são diáfanos demais, são quase imperceptíveis, porque é tudo luz. Luz. Nós não temos condições de saber ainda o que é a luz espiritual, só através de descrições, não é?
E também na mediunidade a gente vê o espírito incorporado, de repente ele vê uma entidade de luz, ele não tem forças, ele reage diferentemente. Agora, não é a luz, não é a nossa energia eletromagnética que se envolve a 300 mil quilômetros por segundo, não é nada disso, é outro tipo de energia. Esse é um outro assunto que não deu para entrar hoje. Qual seria o funcionamento eletromagnético do perispírito? Como é feita a interface eletromagnética entre o corpo carnal e a alma? Meu amigo, isso é um assunto muito complexo. Muito complexo. Mas pense rapidamente assim: perispírito é uma estrutura eletromagnética que vibra numa vibração superior ao do corpo. Na hora de reencarnar, essa estrutura que vibra numa frequência superior ao bloco eletrônico, a outra estrutura eletromagnética que somos nós, né? Ele vai pouco a pouco, desde a embriogênese, contribuir para que surja essa outra estrutura como cobertura dele, como uma espécie de cobertura dele, não é? Porque se ele é o envoltório da alma, o corpo é o envoltório dele, com uma frequência mais densa, vamos dizer assim, uma frequência diferente. Então há um processo de interação de organismo eletromagnético para um outro organismo que vai se formando já com essas características eletromagnéticas mais densas, digamos assim, por falta de uma outra palavra. Sabemos que o perispírito é formado por várias camadas. André Luiz, Evolução em Dois Mundos. À medida que o espírito evolui, ele vai perdendo essas camadas, está certo? Existe a segunda morte? Nós conhecemos no perispírito, corpo mental, notícias, só notícias, mas sabemos que é uma projeção da mente, da nossa alma, né? Agora, outra estrutura que nós conhecemos é o duplo etérico, o corpo etérico. Isso é do corpo humano, vai se formando junto na embriogênese e, como nós pensamos, é o reservatório de energia vital para o corpo. Ele vem trazendo ali o reservatório de energia vital no corpo etérico. Tanto é quando desencarna, né, ele sai e fica pairando aqui o tempo sobre o corpo, mesmo enterrado, ele fica pairando, não é? Então, antigamente, o pessoal tinha medo de ir no cemitério, porque viu o tal que chamavam fogo-fato, né? Aqueles aqueles jatos de luz, aquela luminosidade pairando sobre os túmulos, né? E que os teosofistas logo descobriram que era o corpo astral. Ah? Outra coisa esquisita. Na verdade é o corpo etéreo, o duplo etérico, que vai se dissolvendo pouco a pouco depois da desencarnação. Função do perispírito instrumental. Fale um pouco mais sobre o relacionamento com a laringe, estresse versus rouquidão e outros sentimentos. Nosso amigo está preocupado, né? Porque nós abusamos muito do nosso aparelho fonador, né? Detratando a vida alheia, plantando o mal, prejudicando o nosso semelhante. Nós vamos intoxicando, vamos usar essa palavra assim, né? Intoxicando o nosso centro laríngeo, que responde pela fisiologia toda do da laringe, do nariz, da garganta, dos ouvidos, algumas estruturas cerebrais envolvidas também com a audição e com a fala. Quando nós estamos com o nosso centro vital laríngeo em desequilíbrio, porque nós abusamos demais da nossa língua para prejudicar nosso semelhante em outras vidas, e muito também nessa vida, nós começamos a ter deficiência na nossa garganta. Quase todo mundo tem dor de garganta. O laboratório é rico por causa disso, porque nós usamos e abusamos da língua em detrimento do nosso semelhante. E aí está a causa de tudo. Como disse, pode até gerar um câncer no futuro. Pode me explicar qual a diferença entre as funções da aura e do duplo etérico? Aí são coisas diferentes. A aura pode ser só do espírito. O espírito tem uma aura e tem um tipo de luminosidade típico que é do espírito.
Quando ele está encarnado, a aura representa também, a aura ela tem a parte do espírito, mas também tem conteúdo cromático que mostra a projeção da própria energia física. Quando nós falamos de energia física, estamos falando também do duplo etérico, que é a reserva de sustentação vital do corpo físico. Durante a gestação, o espírito não está em um estado de liberdade relativa, podendo ir, quando dormimos, a outros planos e interagir com desencarnados ou mesmo encarnados? Pode sim, depende do espírito. Aqui, por exemplo, talvez tenha algum que possa fazer isso, não é?